Acredito que agora eu esteja conseguindo transmitir ao vivo e da forma correta. Não estou acostumado a transmitir pelo Facebook, mas vou ter que me adaptar por algum tempo, porque por enquanto é a única ferramenta que eu tenho para poder fazer esse tipo de situação. Eu vou tentar me qualificar para fazer outras ferramentas, outros acessos. Meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político, jornalista, filósofo. Estou censurado por 90 dias no YouTube. Eu estou gravando, ao mesmo tempo que eu faço gravação no telefone, eu ao vivo estou tentando gravar por uma câmera para poder postar depois no meu canal do YouTube, porque não posso mais fazer transmissão ao vivo durante 90 dias. Então eu vou tentar fazer da melhor forma possível para que os dois possam ter a informação ao mesmo tempo. Fazendo ao vivo no Facebook, que eu estou pela segunda vez grampeado por 90 dias, né? Saí de uma condenação de 90 dias por besteira, eles inventam um motivo, a gente não é uma questão de se a gente tem culpa de alguma coisa ou não. Eles invertem os valores. Então, se a gente pegar e disser ai, eles vão dizer ia, não importa. O assunto pouco importa, o motivo pouco importa, os critérios deles pouco importam. A gente tem que não importa se a gente está falando alguma coisa normal, para eles é crime. Eles criam um crime que não existe, é o chamado crime de opinião, quando nós temos a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Eu sou jornalista, né? Não deveria ser censurado de maneira alguma em país algum do mundo, principalmente no Brasil, que nós temos uma legislação a respeito disso. Mas acontece, está acontecendo. E eu aqui, como cientista político e como filósofo, eu teria ainda mais direito de emitir minha opinião, porque minha opinião é uma opinião técnica. Eu faço análise de cenário. Então essas análises de cenários, elas mostram as coisas como elas podem acontecer. E já para começar, eu já vou dizendo para vocês o seguinte: para quem está muito desanimado, tá? Para quem está muito desanimado, bom, primeiro peço desculpas eu não ter podido comparecer nos últimos dias. Eu passei mal, fiquei doente, né? Tive uma forte crise renal, tá? Causado muito provavelmente por estresse, que me deixou uns dias acamado, e eu não tive condições de fazer vídeos nem nada, né? Então fazia o que era possível dentro da minha viabilidade, mas tive crise emocional que acabou causando, né, psicossomática, acabou somando também no organismo. O organismo acabou sofrendo estresse, né? O estresse ataca a gente de formas diferentes. No meu caso, atacou os rins, né? Eu tive cálculo renal, me incomodou bastante. Por sorte consegui eliminar, mas deu muito trabalho, foi bem difícil, foi bem doloroso. Tá? Então assim, o que aconteceu? Aí eu fiquei afastado alguns dias, né? O pessoal pergunta, cadê o Vinha, isso, aquilo. Primeiro que eu estou censurado por 90 dias no YouTube, eu não posso mais postar vídeos ao vivo no YouTube, né? Estou gravando exatamente para isso, para postar, né? Segundo que eu tive realmente esse problema de doença,
Terceiro, que não existem informações novas relevantes, né, que realmente necessitassem de alguma coisa. Mas está havendo muita fake news por aí. Então vamos à situação. O que nós temos ainda é o seguinte: eu falei, olha, existe a possibilidade, tá, de que eles fossem presos no dia, no ato da situação. E eu esperava, sinceramente, que houvesse alguma ação lá na diplomação do Lula. Eu jurava, eu torcia para que isso acontecesse. Mas eu não sabia, por exemplo, não me lembrava de alguns detalhes. Tá? Existe a questão da diplomação, tá? Muitos estão sendo ainda questionados. O Sérgio Moro foi questionado, vários governadores estão sendo questionados, isso, aquilo, as contas estão sendo questionadas. A do Lula não foi questionada em nenhum momento, não teve problema nenhum. Passou reto, mesmo com irregularidades, e eu mostrei no meu canal. Mas as contas dos alinhados com o presidente Bolsonaro, todas elas estão sendo questionadas, né? Então, o que está acontecendo? Né? Existe a possibilidade, inclusive, do Haddad se tornar governador de São Paulo. Tá? Existe. Porque depende muito do STF, né? do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e do Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que aquela situação de estar alinhado com o Bolsonaro faz com que qualquer governador, qualquer deputado federal, existem algumas possibilidades de alguns deputados federais e senadores não serem diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral, a Bia Kicis, a Carla Zambelli, né? Estão na reta nesse sentido. E elas sendo as mais votadas dos seus estados e tudo. Mas é a possibilidade desse tipo de coisa acontecer. Então, quando é que acaba essa situação toda? Tá? Acaba no dia 20, 21 mais ou menos. No dia 22, tá? Acabou já essa situação. É antes do Natal, tudo. Então pode ser que até o dia 21, que é a questão da diplomação, qualquer coisa que for feita antes do dia 21, qualquer coisa que for feita antes do dia 21, atrapalha as diplomações e as legitimidades e legalidades. Então aquilo que está tudo feito de forma transparente, legal, tá, com a diplomação, as diplomações são outros atos criminosos. Perceba, só a diplomação do Lula, tá, não é por si só um ato criminoso, ela endossa um crime. A não diplomação de alguns que foram mais votados, que estão tudo correto, está tudo certo, mas simplesmente por questões doutrinárias ou ideológicas, tá, por crimes que não existem, ou que são inventados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, são inconstitucionais, se tornam outros crimes. Então, é importante esperar até o dia 21 para ver aquilo que realmente vai se transformar em mais crime eleitoral por parte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a questão. Quer dizer, ele não acabou de fazer os crimes, o crime ainda está em continuidade, é um crime continuado. Então, dia 21 encerra o prazo, né, das diplomações, e nesse momento, um dia depois, pode-se tomar qualquer atitude. E ainda está dentro do prazo da Presidência da República de tomar qualquer atitude a respeito disso. Não se tomou nenhuma atitude a respeito disso, e todos os protocolos, inclusive a mudança do presidente está acontecendo,
por conta dessa atitude, por conta dessa ação. Sei que para muitos é desgastante, é cansativo, é extenuante, a gente chega ao ponto de desacreditar das Forças Armadas, do presidente, de um monte de coisa. Aqui tem algumas informações que eu estou lendo, né? Ministério da Defesa, no site oficial, tá? Publicado no dia 6 de 12 de 2022 às 16 horas, atualizado dia 8 de 12 de 22 às 15 horas e 32 minutos. Brasília, 6 de 12 de 2022. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, assinou na terça-feira a portaria que amplia o âmbito nacional o direito de uso de termos de licitação especial, TLE, para aquisição de produtos de defesa, PROD, e estratégicos de defesa, PED. Na prática, o instrumento permite que outros órgãos, como secretarias de segurança, utilizem essa mobilidade de licitação para adquirir produtos de base industrial de defesa, BID. Antes disso, apenas o Ministério da Defesa, MD, e as Forças Armadas tinham acesso à condição especial. Então, a defesa agora está ampliada para o país inteiro. Isso é um ato interessante. Isso é oficial, gente, isso é oficial. O TLE foi criado pelo Decreto 7.970 de 2013 e as novas diretrizes estabelecem que os órgãos e as entidades da administração pública, direta ou indireta, nos três poderes, nas esferas federal, estadual, distrital, municipal, também poderão utilizar os termos de licitação. Então agora ampliou para que todas as secretarias possam se organizar em questões de defesas micro-regionais ou regionais. Isso amplia a defesa nacional. Tá? Isso é muito interessante. Institui ainda que fica permitido os órgãos e entidades utilizar de forma discricionária a central de compras do Ministério da Economia, ME, nas aquisições e nas contratações de produtos do setor de modo padronizado, garantindo maior segurança jurídica, economia na escala, racionalidade administrativa, aperfeiçoamento e inovação de gestão nas contratações quando envolver a utilização do TLA. Mas ainda pode usar uma plataforma do governo federal. A utilização da normativa ocorreu na 7ª Mostra BID Brasil, na capital federal. O evento, que acontece de 6 a 8 de dezembro no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, é um dos mais relevantes do segmento de defesa e segurança. Tá? Isso é oficial no Ministério da Defesa. Tá? Sobre a questão das Forças Armadas, tá? Lula, o Poder 360, no dia 16 de dezembro, ontem, sexta-feira, às 17h30, fez assim: Lula se reúne com futuros comandantes das Forças Armadas. Indicado pelo Ministério da Defesa, José Múcio Monteiro acompanhou os militares no encontro. Tá? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, se reuniu na manhã dessa sexta-feira com os próximos comandantes das Forças Armadas. Eles foram acompanhados pelo futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Múcio definiu os nomes em 8 de dezembro, mas só levou os militares ao encontro de Lula nesta sexta-feira. O presidente eleito concordou com as indicações. Os futuros comandantes são: Exército, General Júlio César de Arruda; Marinha, Almirante Marcos Sampaio Olsen; Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Cânitz Damasceno; Estado-Maior das Forças Armadas, Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Atualmente o Exército é comandado pelo General Marco Antônio Freire Gomes, enquanto o Almirante Almir Ganier Santos e Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior comandam Marinha e Aeronáutica, respectivamente. O Estado-Maior das Forças Armadas é chefiado pelo General Laerte Souza Santos. Ao Poder 360, Múcio Monteiro afirmou que a reunião foi ótima, entre aspas. O encontro foi realizado no hotel onde Lula está hospedado em Brasília. Segundo o futuro ministro, o presidente eleito pediu a cada um que apresente o diagnóstico de cada força, com suas necessidades, projetos e demandas. O futuro governo avaliará o que é prioritário e factível para cada área. Múcio também aguarda contato do atual chefe de defesa, ministro Paulo Sérgio Nogueira, para acertar os detalhes sobre a passagem dos comandos das Forças Armadas.
De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, a troca será feita em 2 de janeiro. Tradicionalmente, o presidente participa da solenidade. Os atuais comandantes aventaram a possibilidade de deixar os cargos ainda em dezembro, portanto, ainda do início do novo governo, com sinal de desagrado. Os atuais comandantes aventaram a possibilidade de deixar os cargos ainda em dezembro, portanto, antes do início do novo governo, como sinal de desagrado. O cronograma tinha potencial para gerar uma crise para Lula logo no início do governo, em uma área sensível, a militar. A iniciativa, porém, não foi bem vista e perdeu apoio ao longo do tempo. Segundo Múcio, o acampamento bolsonarista teve em frente a quartéis em vários pontos do país, não foram tema de conversa nesta sexta-feira. A presença dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, PL, nas ruas, desde o resultado das eleições, é uma das principais preocupações do novo governo. Tá? Isso no Poder 360. Na CNN, comandantes das Forças Armadas fecham um acordo com o governo Lula e aceitam deixar cargos somente no dia 2 de janeiro. Militares desistiram de antecipar a saída dos cargos após reunião com Lula e o futuro ministro da Defesa, José Múcio. Adriano Machado, na Reuters. Basília Rodrigues, da CNN Brasília. Dia 16 de 12, ontem, às 15 horas e 35 minutos, atualizado 17 de 12 de 22, às 10 horas e 49 minutos. Em acordo com o governo, os 3 comandantes das Forças Armadas desistiram de antecipar a saída dos cargos e vão esperar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A passagem do comando está marcada às 10 horas da manhã, no dia 2 de janeiro, na base aérea de Brasília, quando assumirão os nomeados pelo novo governo. Havia ameaça que os atuais comandantes deixassem os cargos antes da posse de Lula, ainda em dezembro, em sinal crítico ao governo eleito. Nessa sexta-feira, no entanto, o comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, afirmou à CNN que passará o comando em janeiro. Os outros comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Marinha, Almir Ganiar Santos, já tinham sinalizado que iriam desistir da ideia de antecipar a saída dos cargos. Isso só foi possível após negociação ativa do governo. O novo ministro da Defesa, José Múcio, e Lula estiveram reunidos com militares nesta sexta-feira em um encontro para selar o início de relacionamento do governo com as forças militares. Desde semana passada, o termômetro da crise baixou com o anúncio dos nomes de Múcio e também da decisão de que o novo governo não quebraria a tradição de indicar os oficiais mais antigos para assumir as forças. Agora eu tenho os contrapontos, tá? As datas são um pouquinho mais recentes, tá? E os horários também. Comandantes das Forças Armadas desistem de entregar cargos antes da posse de Lula. Mudança no panorama ocorreu depois da articulação direta do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Cadastrado por Renata Monteiro. Publicado no dia 16 de 2 de 2022, às 19 horas e 44 minutos. Atualizado no dia 16 de 2 de 2022, às 21 horas e 35 minutos. A notícia vem do JC. Tá? José Múcio, futuro ministro da Defesa, almoçou com o comandante da FAB, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, e com o futuro comandante das Forças, Brigadeiro Marcelo Canes Damasceno. Do Estadão, conteúdo. A mudança brusca da cúpula militar brasileira foi desarticulada. Os atuais comandantes gerais das Forças Armadas desistiram de antecipar a saída do cargo nos próximos dias e vão transmitir o comando em cerimônias separadas a partir de janeiro de 2023. Após a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a mudança do panorama ocorreu depois de articulação direta do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Como mostrou o Estadão, os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica
indicaram nos bastidores da caserna o desejo de deixar a função antes da hora e chegaram a avisar os superiores, o ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o de Oliveira e o presidente Jair Bolsonaro, mas o cenário mudou. O gesto foi visto por aliados do petismo como uma hostilidade política a Lula. Mesmo entre os militares da ativa e da reserva, houve uma série de conversas para demovê-los da atitude, que poderia fazê-los entrar para a história de forma negativa, vistos como politizados e alinhados à opção de Bolsonaro não facilitar a transição para Lula, não verbalizar o reconhecimento da derrota e tampouco participar das solenidades da posse. Oficiais chegaram a dizer que os comandantes não transmitem o cargo a um rival político, mas a colegas de farda, e portanto não haveria motivo para birra. Esse no JC. Estadão. Comandantes das Forças Armadas desistem de entregar cargos antes da posse de Lula. Futuro ministro da Defesa negociou recuo para evitar cenário de hostilidade política. Saída antecipada quebraria a tradição e poderia configurar a politização de cúpula das forças. E está bem resumido, é isso aí. Basicamente, as Forças Armadas, né, vão passar para os mais antigos das Forças Armadas. Foi aceito pelo Lula, né, para evitar uma crise institucional com as Forças Armadas. O que não quer dizer, tá, que não haja uma... Porque assim, também houve a questão do Bolsonaro estar entregando os móveis lá do Palácio, né, que é uma normativa, uma situação normal, tradicional, isso, aquilo, né? Existe até o último dia do governo Bolsonaro a possibilidade de uma reação, até o último dia, né? O que se percebe nas Forças Armadas é uma preocupação tremenda por conta dos projetos, dos programas dos governos petista, né, e de seus aliados com relação aos militares, né, a um revanchismo por parte não só de Lula, mas dos partidos de esquerda com relação aos militares. E isso preocupa muito as Forças Armadas. Mas nas formas da lei, nas 4 linhas, durante o período que é necessário ser feito isso, está sendo feito isso. E o presidente ainda continua agindo dentro das 4 linhas. Então essa é a maior postura, a maior manutenção que está sendo dada. E ainda segue a situação de que para nós, povo brasileiro, o melhor presente de Natal, né, seria não um Papai Noel vermelho, mas um Papai Noel com roupa camuflada, né, onde nós teríamos uma reação por parte das Forças Armadas, né, em favor da democracia, da liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de manifestação e no combate à corrupção e ao aparelhamento ideológico do Estado por parte do crime organizado, inclusive numa parte do judiciário brasileiro que está agindo, rasgando a Constituição e a legislação brasileira. Essa seria esse seria o melhor presente de Natal e a melhor presença de um espírito natalino de fato e de direito para o povo brasileiro, né? Por que isso não aconteceu ainda, Vinha? Por que isso não aconteceu, Antônio? Bom, segundo consta, e aí é o que eu falei logo no início, né? Ainda existem crimes em continuação, crimes continuados, ainda existem crimes a acontecer. Esses crimes que estão para acontecer são exatamente os crimes de diplomação. Diplomar uma pessoa que não foi eleita é um crime, mas não diplomar pessoas que foram eleitas também é crime. E fazer o ativismo jurídico em cima dessa situação também é crime. Então, diante desse cenário ainda em construção,
temos que esperar passar o período de diplomação. O período de diplomação vai até o dia 21, depois disso pode-se tomar qualquer outra postura. É antes do Natal, nós estamos no dia 17, é sábado, não saiu nenhuma nota, nenhuma informação no Diário Oficial da União, não saiu nenhuma informação no site do Ministério da Defesa, não saiu nenhuma informação oficial no site do Exército Brasileiro ou das Forças Armadas, e as notícias que se tem a respeito dos militares são essas que eu li para vocês. Tá? Existe um aumento de segurança, né, nas regiões, existe a mobilização por parte dos militares que não se desarticularam, existe uma mobilização na frente dos quartéis ainda, existe todas essas situações. O pessoal está cansado, está doente, está desanimado, as pessoas estão cansadas, realmente já está indo para 50 dias já a situação de pessoas na frente dos quartéis, e pessoas como eu, por exemplo, estão perdendo todos os meios de acesso. O deputado estadual que foi eleito deputado federal, Luciano Lorenzini Zucco, foi barrado nas redes sociais, teve voz de prisão para 100 pessoas foram presas, né, e censuradas ou presas ou censuradas por Alexandre de Moraes um dia após ele dizer que ainda faltava muita gente para ser presa, né? Não sei se um dia eu também não vou ser, não sei se um dia eu estou sendo censurado de todas as maneiras possíveis dentro das redes sociais. Estou me virando nos 30 do jeito que dá, do jeito que posso. Daqui a pouco eu perco todos os meus perfis também, né? Isso aí me prejudica pessoalmente, né? Como profissional de várias áreas, né? Todas as áreas que eu atuo, eu estou sendo prejudicado por conta dessa situação. Isso aí é criminoso, não é democrático, em nenhum momento isso é democrático, pelo contrário, isso é um ato nazista, isso é um ato fascista. Para quem não lembra, o nazismo e o fascismo, eles são sim de esquerda, tá? O nazismo e o fascismo são socialistas, são movimentos socialistas, né? Eram direita ao comunismo, né, de Joseph Stalin. Aliás, o pessoal pega e diz assim, estão tentando associar o Alexandre de Moraes a um personagem de desenho, de história em quadrinhos. Eu sempre associei ele a Lex Luthor. Por quê? Porque o nome real do Lex Luthor é Alexander Joseph Luthor, né? Joseph vem de Joseph Stalin, né, que foi uma associação que o criador fez ao personagem, que era o maior genocida da história do mundo, que criou os gulags, né, que matou mais do que os nazistas, muito mais do que os nazistas. Os gulags russos, né, os gulags da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mataram muito mais do que os russos, do que os nazistas. Tanto que quando os nazistas invadiram a Ucrânia, eles foram recebidos como heróis, porque eles eram vistos como nacionalistas a mais à direita, que iriam combater os russos radicais, extremistas de extrema esquerda. Por isso eram vistos. Isso explica muito. Eu estou gravando, como falei para vocês, ao mesmo tempo que eu estou gravando ao vivo, eu estou gravando também na máquina para depois unir e eu postar no meu canal no YouTube. Porque eu não posso mais gravar ao vivo lá, então estou gravando dessa maneira. Isso dá as condições para que esse personagem, que era um personagem de ficção, se torne um personagem da vida real, e pior que o próprio personagem dos quadrinhos. Por quê? Porque esse realmente está munido ele é mais do que um presidente, ele está na situação de controle de todos os poderes de uma vez só. Ele não está sendo censurado por ninguém, ele censura a todo mundo. Ele tem um apoio de mídia,
ele tem o apoio dos outros poderes legislativo e tem o controle através da manipulação, ele tem o controle também do legislativo, das duas casas do legislativo. E com uma máquina internacional à disposição dele, com um crime organizado por trás, né? Então ele está realmente articulado nesse aspecto. É perigoso para as Forças Armadas e para o povo brasileiro permanecer, deixar esse tipo de coisa acontecer. A gente não sabe até onde eles são capazes de ir, mas a gente tem boas ideias a respeito dessa situação. Não se sabe se eu, por exemplo, fazendo esse tipo de trabalho, quanto tempo eu vou ficar nas redes sociais, se ainda terei redes sociais, e se sequer eu vou ter liberdade daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, por conta desse tipo de conduta. Os criminosos verdadeiros estão soltos e as pessoas de bem estão sendo presos por um marginal, por um corrupto, por um criminoso de marca maior, que é o Alexandre de Moraes. Bom, não vou dourar pílula a respeito disso, porque é verdade. A corrupção não pode ser endossada, a gente não pode temer esse tipo de coisa, né? Sob pena de que os nossos filhos e netos, né, não têm um futuro pela frente. Eu não vou deixar de fazer a minha parte, não espero que vocês façam isso que eu estou fazendo, mas a minha parte eu vou fazer, tá? E o que eu posso mostrar para vocês é isso, o que eu posso mostrar para vocês é esse cenário. Dia 20, desculpa aqui, gente. Dia 20 vai encerrar essa situação. Peço desculpas. O que está acontecendo é o seguinte, eu estou tentando fazer as transmissões de forma que eu não tinha essas ferramentas dessa maneira, eu tinha controle. Agora eu não estou tendo controle, eu não estou nem sabendo lidar com isso aqui, eu estou aprendendo a lidar, tá? Então as pessoas me chamam, entram em contato comigo, isso, aquilo, eu não consigo controlar esse tipo de situação. Eu estou realmente nervoso, angustiado, triste por conta disso tudo, mas é o que eu tenho que fazer, é o que eu posso fazer para vocês agora, tá? Então eu peço que me perdoem por essas situações e que tenham paciência. Quando eu puder, eu faço alguma transmissão para vocês. Essa informação que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: existem crimes continuados de Alexandre de Moraes. Esses crimes continuados vão ocorrer até o dia 21, tá? Que é do período onde vão encerrar as questões com ele. Onde ele vai fazer a última diplomação. Depois disso, qualquer coisa pode acontecer. Se tiver que acontecer alguma coisa, os crimes dele vão até o dia 21. Ah, mas Antônio, e dali para o Natal ou para o final do ano, o presidente vai ter chance de fazer alguma coisa ainda vai poder fazer? Por que não fez até agora? Porque nas 4 linhas, as ações das 4 linhas vão até o dia 21. Tá? Ações das 4 linhas vão até o dia 21. E por mais que a gente não tenha estômago mais para esse tipo de coisa, que a gente tenha dificuldade para aguentar tudo isso até lá, na prática
se a gente tiver que fazer alguma coisa, vai ser depois disso, não pode ser antes disso. Não pode ser antes disso. Porque aí a gente não sabe até onde eles poderiam ir e até onde eles foram de fato. Os crimes, eles têm que estarem todos relatados, organizados, mostrar quem sofreu, o que sofreu, como sofreu e por que sofreu. Então, se acontecer alguma coisa, vai acontecer até os prejuízos todos, individuais e coletivos, vão acontecer até o dia 21, né? E depois disso há uma chance de nós revidarmos. Há uma chance. Também, se não acontecer, acabou. Tá? Aí, dia 1º, o Lula assume e sobe a rampa. E por mais que eu não queira acreditar nessa hipótese, ela é viável, ela é possível. Tá? Diante desse cenário atual, tá? Aquele meu cenário que eu tinha feito da possibilidade do Lula ser retirado de forma democrática em até 6 meses, se houvesse uma diplomação correta, não teria problema nenhum. Mas Alexandre de Moraes está manipulando as diplomações. Né? Ele está censurando as diplomações. E está atacando politicamente os aliados do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. As vitórias conquistadas para governadores, deputados federais, senadores, estão todas sendo questionadas. E ele está fazendo o rigor da lei que ele não teve, e nem o TSE teve, para Lula ou para o PT. Porque se ele tivesse esse mesmo rigor, Lula não teria sido diplomado. Mas, para os adversários do Bolsonaro, nada vai se escapar. Nada. Eles não vão permitir que nada passe. Por quê? Porque a forma deles romperem, prejudicarem os candidatos de Jair Messias Bolsonaro. Então, nenhum deslize de campanha será permitido por parte do TSE, da mesma maneira que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva. Não será admitido. São 2 pesos e 2 medidas. Tá? Para o Lula, fecha-se os olhos para milhões. Milhões. Tá? Bolsonaro teve centenas, milhares de doações. Lula teve algumas centenas, quase nada. Quase nada de doação. E as doações de Lula foram milionárias. As de Bolsonaro foram pingadas, foram poucas, foram recursos individuais, doações pequenas, mas foram grandes quantidades de doações. O que acontece por parte desse tipo de situação? Demonstra que Lula não tinha respaldo, não tinha base para fazer isso. Né? Bolsonaro tinha o apoio do povo, tinha respaldo do povo. As doações para as pessoas que estavam apoiando Bolsonaro da mesma maneira. O que acontece? O TSE vai considerar que as doações dos apoiadores do Bolsonaro e de todos que estavam agindo pelo PL ou pelos partidos alinhados ao PL vão ser prejudicadas, vão ser levadas como se tivessem sido elas corruptas. Estão invertendo os valores, porque simplesmente para eles é conveniente que não haja maioria no Congresso Nacional para derrubar Lula ou derrubar o
o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, a atual legislação modificou a legislação para impeachment de membros do Judiciário, mais uma corrupção, né? Dificilmente se consegue fazer hoje, nas 4 linhas, alguma coisa contra eles. Mas existe uma esperança após o dia 21. Após o dia 21. Entre o dia 21 e o dia 31 desse mês, ou seja, apenas 10 dias, se pode fazer alguma coisa. Se vai ser feita ou não, a gente não sabe. E isso vem desanimando bastante o povo na rua, que, como eu disse, está mais de 50 dias praticamente nas ruas fazendo esse tipo de trabalho. Pessoas como eu estão perdendo tudo e todas as situações, inclusive para poder se autossustentar, para poder fazer as coisas que tem que fazer. Não está sendo fácil, está sendo bem difícil. Tá? Eu gostaria de dar mais esperança para vocês, mas a esperança que eu tenho para dar para vocês, oficial, nas formas da lei, de forma correta, é só isso. Tá? A gente tem esperança de que o Natal venha um Papai Noel camuflado, mas a gente não tem, ou antes disso, o presente vem antecipado, mas o que eu posso pedir para vocês é o seguinte: façam alguns estoques, tá? De enlatados, velas, rádio de pilha, com pilha, né? Comida para mais ou menos um mês, pelo menos. Aquilo que está acontecendo como situação para a Europa, da questão da falta de gás na Alemanha, é uma situação de crise e serve para nós, para a situação de crise aqui também. Então, tenha uma base mínima, né? Algum dinheiro, eu sugiro que não seja real, tá? Porque se nós guardarmos real e for transformado o dinheiro em peso real, o nosso dinheiro guardado vai perder o valor. Ele só vai ser transformado se for transformado em peso real nos bancos. Se não for, porque é o dinheiro que vai ser criado pelo PT para as Américas. Então pode haver saque dos bancos, dos recursos bancários. Para que não aconteça esse tipo de coisa com seu dinheiro, o ideal é que você tenha dinheiro vivo para poder fazer alguma compra, alguma coisa, mas que a sua moeda seja uma moeda com validade, com recurso, né? Então, cuide nesse sentido, tenha dinheiro em dólar, algum dinheiro, guarde bens, né? Tenha segurança para os seus recursos. Antes disso, compre o que puder comprar de enlatados, um rádio AM/FM, de preferência AM, né? Com pilhas reserva. Entenda que você não vai ter como carregar, talvez não tenha energia elétrica, então evite comprar carnes, porque talvez você não tenha geladeira, né? Não terá ar-condicionado, não terá ventilador, não terá televisão, né? Então isso não terá internet. Eu sei que para muita gente esse tipo de coisa é desesperador, mas é a realidade, né? Se isso acontecer, pode acontecer tanto para um lado como para o outro, é um momento de crise, é um momento de situação, então isso pode acontecer em qualquer momento, algum tipo de apagão necessário, né? Ou por uma parte ou por outra, por qualquer motivo que seja. Em crise, esse tipo de situação é normal acontecer. Tá? Se acontecer, vá para frente dos quartéis,
tá? Ou se preserve dentro da sua própria casa. Tá? Se você não quer ir para frente dos quartéis, se preserve dentro da sua própria casa. Mas os quartéis é um local adequado para a gente poder se solicitar apoio numa hora dessa. Tá? E cuide da sua família, cuide dos seus pais, cuide dos seus filhos, dos seus netos, se cuide, tá? Se preserve. Esse é o tipo de informação que eu tenho para dar para vocês. Estamos no momento de estado de exceção, estado em crise nacional, com ataques de um poder sobre o outro, com quebra de soberania nacional, com quebra de hierarquia, com abuso de autoridade, abuso de poder. É um momento dramático da história brasileira, e eu espero sinceramente que depois do dia 22, que a gente é só espere até o dia 22, estamos no dia 17, 12 horas e 5 minutos, eu espero que sinceramente depois desse dia tudo se resolva, tá? Ainda tem 5 dias pela frente. Eu não sei se eu vou conseguir fazer outro vídeo, não sei se vai ser meu último vídeo. Eu agradeço a todos pela atenção dispensada e peço desculpas não conseguir fazer mais vídeos ao vivo. Durante 90 dias eu não vou conseguir fazer vídeos ao vivo no YouTube. Talvez com esse vídeo gravado, não sei se ele não vai ser censurado como os outros 4 que eu já tive esse mês censurado aconteceu. Mas se acontecer isso, possivelmente eu vou perder o meu canal, tá? Então peço desculpas a vocês, não consegui ajudar mais, né? Mas enquanto ele estiver no ar, por favor, divulguem, compartilhem e avisem as pessoas da necessidade delas se cuidarem e se preservarem. Depois do dia 22 a gente verifica se eu do dia 22 ao dia 31, existe a possibilidade durante desses 10 dias de acontecer alguma coisa, 9 dias, né, acontecer alguma coisa. Se não acontecer, acho difícil que a gente consiga recuperar, porque eles literalmente tomaram conta do poder de uma forma, e eles vão destruir inclusive as Forças Armadas Nacionais e a Segurança Nacional. É o projeto de poder deles. Então, se não for feito nada a respeito disso até lá, eu temo pelas próprias Forças Armadas brasileiras, eu temo pela própria Segurança Nacional brasileira, e dali para diante será criada no modelo nazista e fascista a Gestapo e a SS brasileira. E o comandante provavelmente não será Lula, será Alexandre de Moraes. Lula é café pequeno diante disso tudo. O real comandante desse processo todo é Alexandre de Moraes. Ele é o verdadeiro criminoso, ele que permitiu que tudo isso acontecesse, é o mentor, o organizador desse processo todo. Sem as atitudes de Alexandre de Moraes, nada disso teria acontecido. Deram muita corda para esse cara. Eu espero que isso tudo tenha um propósito e que em algum momento essa situação toda possa ser corrigida. Mas a gente está com medo. Todos nós estamos com medo. Ter coragem não é ter ausência de medo. Ter coragem é enfrentar os seus medos. É o que eu estou tentando fazer. É o que nós estamos tentando fazer ao lutar e combater o crime organizado nacional, simplesmente com a voz e com a imagem. Meu muito obrigado pela atenção dispensada.